Vamos começar aí mais uma aula, onde eu quero falar com você aqui um pouco sobre alguns fundamentos que me fazem a diferença, tá? Isso aqui não tem, vive isso, não. Isso aqui tem algumas bases que eu aplico, que eu aprendi e que fazem muita diferença na minha maneira de lidar com todas as situações que essa carreira me pede. Bacana? Então eu acho interessante estar passando isso aqui para você. Primeiro, foi uma frase que eu ouvi certa vez que virou a chave para mim, que na terapia não existe certo e errado, existe o melhor para o paciente naquela situação. Guilherme, como assim? Meu Deus, é relatividade. Não. Calma aí, vou te explicar sobre isso. É extremamente importante a gente entender que, por exemplo, um paciente ele está traindo a esposa com 6 mulheres diferentes, certo? Vou colocar um exemplo drástico para você entender. Aí a gente consegue fazer com que ele largue de 5 e fique apenas com uma. É errado ele ainda continuar? Sim. Mas o fato dele buscar esse melhor é bom? Sim. Ele está no caminho. Por quê? Porque a terapia, você não vai fazer em cada sessão, você vai resolver um problema. Algumas coisas vão resolver durante 2, 3, 4, outras vai se resolver em uma sessão. Certo? Mas é preciso que tenhamos sempre no coração que não se resolve tudo tão rápido assim, que esse certo e errado, ele existe dentro do seu coração, mas quando você vai passar isso para o paciente, é preciso que você busque sempre o melhor. E o melhor, logicamente, é no caminho da verdade, do que é bom e do que é belo. Mas, às vezes, você não vai conseguir chegar tão rápido e o melhor vai ser realmente ele parar de, por exemplo, masturbação, que é por exemplo, algo ruim, algo que pode te fazer mal, que ele diminua isso, que ele está com o vício da gula, por exemplo, e você consiga fazer ele ter um dia de jejum, ou que ele consiga diminuir durante segunda a sexta, e ele meio que chuta o balde sábado e domingo, mas ele já está num caminho melhor. Então isso é extremamente importante de você entender. Não precisa ficar preocupado, por exemplo, meu Deus, o que ele está fazendo errado, o que eu faço? Busque o melhor. O melhor naquela circunstância, o melhor para aquele paciente, se apresentará de determinada forma. E para cada paciente será um melhor. Entendendo que o certo e o errado existem, mas que você não deve trabalhar nisso, mas você deve trabalhar buscando esse melhor. Bacana, esse melhor possível, certo? Segundo ponto, não somos conselheiros pagos. Você não vai ser pago para sentar numa mesa e ficar aconselhando uma pessoa sobre o que ela deve ou não fazer. Esse não é o objetivo do terapeuta. Você não é um conselheiro. Você precisa entender que a terapia ela busca um bem maior, ela busca, aqui no meu caso, uma transcendência. Por quê? Porque senão a pessoa chega, senta com um problema, te fala ali, você dá algum tipo de conselho para ela e ela vai embora. E não existe primeiro, uma melhora do quadro daquela pessoa. A pessoa não de fato não tem uma melhora, ela de fato não consegue se desenvolver como ser humano, que esse deveria ser o objetivo. Segundo, se você der um conselho errado, você pode ferrar a vida dessa pessoa. E aí, esse conselho pode ser uma mentira, esse conselho pode ser algo que você saiu da sua cabeça. Então é preciso sim que você tenha um olhar para algo maior, para algum transcendente, que você tenha uma noção de caminho que essa pessoa precisa percorrer, para que aí sim você consiga desenvolver um tratamento e não só um conselho para aquela situação específica. Em terceiro, essa pessoa nunca vai ter alta, porque ela sempre vai precisar voltar até você para recorrer a algum tipo de conselho em toda situação. Ela começa a se tornar, acaba que um filho do terapeuta. E isso é muito perigoso, porque ao mesmo tempo que é ruim para a pessoa, é bom para o terapeuta. Porque o terapeuta se sente amado, isso pode gerar um monte de problemas, a depender se o terapeuta foi imaturo, ele pode começar a se sentir amado e gostar dessa relação meio que de sanguessuga. Toda vez que a pessoa precisa de sangue, vai até ele tem sangue para doar. Então isso não é legal. Isso não é interessante, não é o que a gente quer buscar aqui com essa formação, não é o que eu quero transmitir para você aqui nesse curso, certo? Eu quero que você tenha uma noção de que você não está vendendo conselhos. É preciso que você tenha uma noção do que para que o homem é feito e para que justamente você consiga pegar essa pessoa que está fora do trilho e encaminhá-la para que esse bem maior, que é o que um ser humano nasceu para ser. Certo? Porque senão você vai deixar essa pessoa perdida e também você vai ficar perdido no meio do tratamento, você não vai saber o que está fazendo. Então,
tenha uma noção do para onde um ser humano deve ir, aquela noção antropológica, uma visão também transcendente, para que justamente você consiga desculpa aí o bocejo, mas para que você consiga fazer isso por ela, certo? Então, tenha essa noção de realidade que vai se apresentar a você, certo? A gente não é conselheiro pago. Segundo, não existe método perfeito. Você vai encontrar falando sobre TCC, psicanálise, filosofia clínica, logoterapia, enfim, entre várias outras. Não existe método perfeito. Existe sim métodos que casam melhor com aquele paciente, naquele respectiva circunstância. Por exemplo, uma programação neurolinguística pode fazer bem, uma psicanálise pode fazer bem. Então, vai depender muito da abordagem que você vai estar usando, de como esse paciente vai chegar, de todas as circunstâncias desse paciente para que você tome a decisão pela melhor técnica. E aí você sim vai ter que aprender um pouco aí de cada. Sugiro que você leia a apostila das 12 camadas da personalidade do professor Olavo de Carvalho, porque ali ele passa uma síntese das 12 camadas, ele faz uma análise fenomenológica das motivações humanas e ele coloca ali o que cada terapia, né, em cada um. Existem umas mudanças ali que a gente poderia fazer, mas pode servir você para que você possa se nortear, principalmente de quais técnicas usar, mas também conhecer várias técnicas. É importante para que você consiga ajudar essa pessoa. Algo que corre um pouco por aí é que o terapeuta não pode se posicionar. Olha, isso para mim é extremamente errado. É preciso que você, como profissional... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Saiba se posicionar e se posicione. É fundamental que o terapeuta saiba o que ele tem que falar e que ele fale, olha, isso aqui que você está fazendo não é legal. Isso aqui não é errado. Ah, não, eu vou relativizar tudo. Olha, não, é mais assim, mais ou menos. Poxa, que terapeuta é esse? Esse terapeuta é o quê? Ele é uma geleia? Onde joga ele se deforma e se forma naquele objeto que ele se colocou? Não. Aqui eu quero que você seja um terapeuta que saiba se posicionar, que entenda que precisa se posicionar, porque principalmente a pessoa precisa que você se posicione. Porque não se posicionar é justamente evitar colocar a cara a tapa. Então é preciso que você não seja esse terapeuta que relativiza tudo, que aonde que a banda toca você dança o samba. Isso não é bacana. Então saiba se posicionar e saiba quando se posicionar, porque é preciso sim que você fale, olha, isso aqui precisa parar. Porque se você não tem coragem de falar para o seu paciente parar com uma atitude nociva para ele ou para a família dele, e aí? Como que faz? Como é que existe cura num processo desse? Bacana? É preciso conhecer do que o homem é feito. Então, entender sobre antropologia, entender filosofia, entender teologia é fundamental, não é? Não é bom, não é legal, não é cool, não vai te trazer mais dinheiro. Não, isso aqui é fundamental para que você não seja aquele mecânico que sabe mexer com a chave inglesa, uma chave do Fender e não sabe mais nada. Você não sabe para que o motor é feito, você não sabe reconhecer o motor, você não sabe reconhecer as peças. No caso do terapeuta, você é o terapeuta que conhece a técnica do TCC, da programação neurolinguística, da hipnose, mas você não sabe fazer mais nada, você não sabe reconhecer um ser humano à sua frente. Isso é extremamente nocivo. Bacana? Até já quero te indicar aqui, por exemplo,
Vou falar um pouco sobre formação do imaginário, mas eu quero que você assista um filme que é O Gênio Indomável. É um filme belíssimo, que mostra um exemplo muito bacana, que a gente vai tratar um pouco mais no curso aqui, mas assista esse filme. Lá existe um terapeuta que precisa curar um rapaz, que ele é um gênio, e a maneira que ele aborda é totalmente contrassenso para tudo, mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele reconhece as dores, os problemas, as angústias daquele paciente, ele consegue ir no cerne dele. Mesmo que as outras pessoas queiram fazer outra coisa, que queiram outra coisa para esse paciente, enfim. Não vou dar spoiler aqui, assista o filme. Gênio Indomável. O filme é fantástico aí para quem quer trabalhar nessa área terapeuta, mas para qualquer um. É um filme que dá para indicar para qualquer pessoa, porque realmente é um filme muito bonito. E o terapeuta, ele não pode se estranhar com nada que é humano. Poxa, Guilherme, como assim? O que você está falando com isso? Você não pode se assustar com uma pessoa que vendeu todos os móveis e chegou em casa drogado e quebrou o resto do carro que tinha, ou roubou o dinheiro da mãe, ou que espancou alguém na rua porque estava drogado ou estava bêbado, o cara que está traindo e que é viciado em masturbação, que fica com homens. Nada disso pode estranhar. Você não pode estranhar o que é humano, certo? Você precisa ter um sangue frio em relação às coisas, entendendo que uma pessoa não pode chegar para você e falar, olha, eu sou viciado em cocaína, e você fala, poxa, peraí. A pessoa fala assim, olha, eu sou viciado em zoofilia, Não, você vai precisar, não é fingir naturalidade, mas entender que o ser humano, lembra quando eu te falei de entender o que é um ser humano? Entender os limites de um ser humano. Entender o que é um ser humano, para que você não se estranhe com as coisas e um paciente chegue até você e você se estranhe com ele e gere constrangimento para esse paciente. Porque vai chegar coisas em você que você às vezes pode ficar desconfortável, ou que uma pessoa que não é da área de terapia pode se espantar ou se assustar, uma pessoa que vai chegar em você vai ficar chorando o tempo todo, ou que falou que matou alguém, ou que falou que tem desejo por trair, ver a esposa com outro homem, ou a mulher ver o marido com outra mulher. Algumas pessoas podem se espantar, você não pode ter esse tipo de preconceito, você não pode ficar se estranhando com esse tipo de coisa. Por que eu estou falando isso? Como eu te disse, isso são as minhas bases, isso são fundamentos básicos que eu vejo que vão facilitar para você. Se você ficar meio estranhado com isso, é bom que você reflita se isso é para você ou não, porque não é todo mundo que vai chegar você com um simples problema de ansiedade por causa do celular, não. Chegarão casos e casos, e podem ser que choquem você pela sua religião, pela sua vida, pelo seu cosmosão, mas é bom que o seu horizonte do que é um ser humano se amplie bastante, para que você não se estranhe, para que você não saiba o que fazer em determinada situação, para que você tenha uma certa tranquilidade, para que justamente você lide com as situações de uma maneira, de um degrau diferente das massas. As massas vão olhar para uma determinada pessoa com um determinado comportamento e podem julgar. Você não está ali para julgar, você não está ali para condenar ninguém, você está ali para ajudar em busca desse melhor possível, certo? Então é preciso que você tenha e reflita um pouco sobre cada uma dessas questões. Não estou falando de novo que isso aqui são verdades universais da psicoterapia, não. Isso aqui são os fundamentos que eu aplico em mim, que eu, conversando com outros terapeutas e psicólogos, a gente encontra uma certa semelhança de pensamento em relação a isso, e que eu estou trazendo aqui para você, porque pode informar um bom alicerce para que você consiga exercer essa profissão. Bacana? Então é isso. Espero que tenha lhe ajudado mais essa aula e te vejo no nosso próximo encontro, onde a gente já vai falar aí sobre as primeiras sessões, como que você deve lidar com isso, o que deve ser levado em consideração, para que você, de fato, consiga desempenhar bem, porque essas primeiras sessões são bem importantes. Bacana? Então é isso. Te vejo até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br.
Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!